porra. Aleluia. Olha o seu irmão, diga para ele, quer uma cabana ou uma boboreira? Vem para mim. Diga, por favor. Diga, mas ele não entendeu. Eu quero ouvir vocês como um voz de leão mesmo, como vocês falam. Mas ele não entendeu. Quando seu irmão diga para ele mais uma vez, diga, mas ele não entendeu. Por quê? Veja o verso 6. A fim de o livrar do seu enfado, esse foi. Deus quer no teu galho te dar um oásis, mas você tem que continuar essa caminhada. Ele te dá um oásisinho assim, te dá um dinheirinho. Você compra um carrinho. Você dá um jeito ali, compra um barraco. Mas você sabe que você olha para aquele barraco e você diz, Deus vai acabar me tirando daqui. Quem está ouvindo esta palavra pode glorificar a Deus nesta manhã. E no versículo 6 continue, diz o texto, e Jonas se alegrou em extremo por causa da baboreira, porque ele pensou, Deus fez a baboreira. Irmão, Deus podia fazer outra planta nascer, ele podia fazer um carvalho nascer. Um carvalho. Ele podia fazer uma palmeira. Mas ele fez a planta mais vulnerável. Irmãos, são as pessoas que menos têm condições, são aquelas que nos ajudam nas nossas igrejas. Você já viu que o riquinho não está nem aí para você? Você já viu que o cara que diz que tem dinheiro está mais endividado que você? Você já viu que o riquinho não abre a mão para te abençoar? Geralmente é a viúva, aquela sem dentinho, que vem e diz, toma aqui, pastor, compra carne amanhã. Eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Deus sempre vai ter uma boboreira para te abençoar aonde quer que você vá. E depois, ele não entendeu, pastor, porque ele pensou que aquela boboreira ia demorar muito tempo. Quando nós confundimos a palavra de Deus e a ordem de Deus no nosso ministério, quando nós confundimos a exatidão do chamado de Deus na nossa vida, nós também confundimos os oásis de Deus na nossa vida e pensamos que os oásis são eternos, e os oásis não são eternos. Você pode estar nessa igreja batendo no peito que você é o pastor daquele campo. Amanhã onde você vai estar? Pare para pensar. Então é melhor você honrar Deus e honrar as pessoas que você serve, porque amanhã elas podem pedir por você. É verdade. Agora, veja o texto. Ele se alegrou porque ele não entendeu. Ele pensou que a baboreira ia ser eterna. Então o que acontece com o obreiro da arquibancada, que pensa que ele é eterno, debaixo da sua baboreira vulnerável? Verso 7. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, o qual feriu a baboreira e esta secou. Um bicho. Pode ser uma bactéria. Pode ser um vírus. Um vírus. Hoje você está cheio de saúde. Hoje você está todo orgulhoso. Amanhã um bichinho ferrou você, a sua baboreira, e você vai sentar no vaso sanitário com uma diarreia que ninguém dá jeito. Você venceu o diabo, triunfou sobre principados e potestades, ganhou milhares de almas do Senhor Jesus, e agora um bichinho no capim cautivou a sua baboreira. Não tem médico que dê jeito. E agora? Muitos vão orar por você e você não vai ser curado. Aleluia!
no passado que você fez. Veja quanta gente você pisou. Veja quanta gente você cuspiu. Veja quanta gente você tratou mal no seu ministério, nas suas igrejas que você pastoreou, naquela que você serviu nas congregações. Veja quanta gente que você deixou como inimigo na sua vida. Um bicho, verso 7. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte da árvore, feriu a boboreira, seu sonho acabou, seus sonhos se acabaram, se desmoronaram. O bichinho ferrou a sua temporária glória. Agora quem é ele? Veja no texto que foi o sol. Veja no versículo, diz no verso 8, e aconteceu que aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo, derrubou o cara. Olha o grandão, o Jonão, o poderoso Jonas, um vento, caiu o camarada. Não foi preciso nem expulsar o demônio do orgulho, não foi preciso expulsar o demônio da vaidade dele, não, bastou um vento. Por que ele caiu? E eu estava perguntando por que ele caiu. Encontrei a resposta por que ele caiu e foi ferido. A resposta está em Mateus capítulo 13. No capítulo 13, verso 5, diz: e a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. Logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se, secou-se, que não tinha raiz. O rei da arquibancada não tem raiz. Agora, isso é o que Jesus disse. Agora, o que foi a explicação que Jesus deu? A explicação do verso 5 e do verso 6. Olha só, está no verso 20. Veja, no verso 20 e no verso 21. Diz assim, Jesus explicando: porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, logo recebe com alegria. Jonas não alegrou? Jonas se alegrou por Esteu, por causa da boboreira. Ele se alegrou, recebe com alegria. Verso 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo o obreiro da arquibancada se ofende rapidinho. Ele se ofende. Quem era Jonas? Era a semente ministerial que caiu na pedra. Nasceu. Cresceu. Foi ordenado. Mas como não tinha raiz, o sol secou ele. Verso 8 do capítulo 4 de Jonas. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo, oriental. Um vento de onde ele tinha feito a cabana. Porque no verso 5 diz que ele fez uma cabana e assentou-se ao oriente da cidade. E o próprio vento do oriente da cidade matou ele. Porque o vento da cidade onde ele foi, matou. E então ele disse, verso 8: o sol feriu a cabeça de Jonas, ele desmaiou, desejou com toda a alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Agora me diga uma coisa, meus irmãos: como é que um camarada que luta para viver no ventre de um peixe, que luta e triunfa sobre a morte no ventre de um peixe, está pedindo para morrer por causa de uma boboreira? Veja como são as emoções do homem. Veja como nós estamos doentes das nossas emoções. Nós estamos tendo grandes vitórias numa área e derrotados por falta de comunicação com os nossos filhos. Temos uma grande igreja e não temos paz com a nossa esposa. Temos vitória em muitas áreas, e na questão da boboreira, que é tão simples de resolver, nós caímos. E no versículo 9 do capítulo 4,
Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da moreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar morrer. Mas Deus tinha uma resposta para esse homem. Oh meu Deus, meus irmãos, Deus sabe o que Ele faz, Ele nos sabe. Ele guarda cada palavra que nós falamos. E Deus olhou para ele no verso 9 e disse: você quer morrer? Quero. Você quer morrer mesmo? Quero. Mas e o voto que você fez no capítulo 2, verso 9? Você fez um voto que se eu tirasse você de dentro do peixe, você ia voltar para Jerusalém e ia pagar o seu voto. Como é que você vai fazer agora? Veja no capítulo 2, verso 9, ele disse: mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento no teu templo. O que votei, pagarei. Ele falou: ei, Jonas, calma aí, nós temos um acerto de conta para fazer. Passou 1 hora e 2 minutos. Jonas, você vai pagar meu voto? Eu não sei se o nome. Porque enquanto nós temos um voto, escute isso, enquanto nós temos um voto pendente, somos imortais. Porque Deus ainda não cumpriu. Não sei. Deus não pode te matar. Porque você foi aceito no seu voto e Deus está te esperando lá no altar para você cumprir o seu voto que você fez. Olha para o seu irmãozinho que está do seu lado. Diga para ele: ei, você tem um voto. Você ouviu? Eu estava vendo a história de Pedro, a segunda parte desse pensamento. Eu descobri, foi sem querer mesmo, eu descobri que Pedro é filho de Jonas. Não desse Jonas, mas do outro Jonas. E tal é o nome, tal é a pessoa. E Jonas quer dizer a pombinha reclamadora e rebelde. É isso que quer dizer Jonas. E o Pedro saiu igual o pai dele. Pedro, em toda a história dele, sabe que eu vejo Pedro, o Pedrão, o apóstolo da arquibancada. Quando Paulo chegou, ele não quis receber Paulo. Ele mandou Paulo 14 anos para Tarso. Fica lá para dar fruto, para ver o que vai acontecer com você. E Paulo foi 14 anos, ficou sentado, e ele ficou lá em Jerusalém para ver o que ia acontecer com Pedro, com Paulo, Pedro. E uma das coisas mais interessantes que eu vejo na vida dele é como ele tratava João. Como ele, sendo um filho de Jonas, um obreiro que herdou a reclamação do pai, aquele obreiro ranzinho, aquele miserável obreiro que não acredita, que não paga. Esse Pedro tinha uma rixa muito grande com João. Esse Pedro, vocês não vão ver que na ressurreição, logo no chamado de Jesus e na ressurreição, existe uma rixazinha entre eles, como existe no nosso meio aqui. Não pense que é só lá, não. Tem um obreiro aqui que não se pica, mas não se pica mesmo. Aquela rixinha miserável. Ô, glória! E aí fica um na arquibancada. E aí Pedro, diz a Bíblia que quando Jesus chamou Pedro e André, Tiago e João, eles eram rivais. No livro de Marcos diz que eles eram rivais. Eles eram de dois segmentos. Um era filho de Zebedeu, dois eram filhos de Zebedeu, João, Tiago. E Pedro e André eram filhos de Jonas, de outro pescador também. Os dois tinham embarcações. Eles não se davam bem. Tanto é que Jesus diz assim: e andando um pouco mais adiante, quer dizer que eles não estavam juntos quando Jesus chamou.
E Jesus sempre chama duas facções diferentes ali para juntar, para fazer o milagre dela. E ficava Pedro e André, que estavam na falência porque estavam consertando a rede. E os outros tinham passado a noite sem pescar nada. Todos os dois grupos estavam mal. Porque quando é olho por olho e dente por dente, todos os dois ficam banguelos e todos os dois ficam cegos. E Jesus chamou as duas facções e disse: o senhor está chamando a gente? Mas eu não vou para lá, não. O nosso inimigo está lá. Ei! Eu estou chamando vocês para serem pescadores de homens. Eu estou chamando vocês para o meu ministério. Esse problema a gente vai resolver nesses 3 anos. Fiquem calmos, fiquem quietos. Mas sempre houve uma rixa entre João e Pedro. Você pode ver, irmãos, que quando Jesus ressuscita, Pedro vai correndo, mas não vai junto com João, não. Pedro sai atrás, ele vai atrás. Corre para frente, vai à frente. Ele vai atrás, vai atrás. E a Bíblia diz que os dois vão, mas um na frente e outro atrás. Não passa de mim, não. Não passa de mim, não, hein? Não passa, não, hein? Vai um na frente e outro atrás. E a Bíblia diz que um chegou primeiro. Até na ressurreição de Jesus, eles tinham uma rixazinha. Quando Jesus ressuscitou, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, vamos resolver um problema? Um problema antigo, de 3 anos. Vem cá. Tu me amas? Pessoal. Tu me amas? O senhor sabe. Vou te fazer a última pergunta, rapaz. E para esquecer, para matar o piolho do cara assim. Então, Jesus olha para ele e diz assim: tu me amas como este? E apontou para João. Isso foi tudo. E ele já estava triste porque o João chegou primeiro na sepultura. Pedro chegou depois. Porque quem ama chega primeiro. Quem ama chega primeiro. Aquela birra. Porque o senhor deixa de colocar cabeças dele no seu peito. Mesmo eu com aquela revelação de que o senhor é o filho do Deus vivo, o senhor deixou colocar a cabeça no seu peito. Pedro, eu quero saber se você me ama como este. Tu me ama? Dura resposta para uma dura pergunta. Mas sabe o que Jesus disse? Você vai ter um problema grave porque você não sabe amar. Você não sabe me amar. Você não sabe amar João. Eu tenho visto você nesses 3 anos que você não bate papo com ele, você não conversa com ele, você não convida ele para comer com você. Tenho visto nesses 3 anos. Pedro, eu tenho uma coisa para dizer para você, Pedro. Que é, Senhor? Você vai andar na cadeira de roda porque você não quer amar. Você sabia que Jesus disse isso para ele? Que ele ia andar na cadeira de roda. Jesus disse: quando tu ficares velho, vão vestir você, vão empurrar você para onde você não quer ir. Cadeira de roda pro obreiro da arquibancada. Meus irmãos, aquilo trouxe um temor tão grande que no texto de João, veja no capítulo 21, no livro de João, diz no versículo 18 do capítulo 21, diz na verdade, veja, eu não combinei nada com o pastor que me antecedeu. Vocês estão percebendo que é uma conclusão, que é uma continuidade daquilo que é feito. No capítulo 21, verso 18 diz: na verdade te digo que quando ainda era moço, te cingias a ti mesmo, andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, te levará para onde tu não queres ir.
E aí, meu amigo, aquilo veio um temor tão grande no coração de Pedro. Meus irmãos, Pedro, naquele momento, mudou o coração dele. E eu tenho certeza que no coração dele ele disse: eu não quero ser mais filho de Jonas. Eu não quero ser mais um Jonas. Deus, muda a minha vida, pelo amor de Deus. Eu não quero terminar o ministério desse espectro. Meus irmãos, a transformação foi tão grande quando o poder do Espírito Santo veio sobre eles, que quando eu leio um texto precioso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, eu vejo o maior milagre que Deus pode fazer na vida de um ministério. De dois obreiros que não se falam, dois obreiros que não se abraçam, dois obreiros que não se amam, dois obreiros que se empizinam, que pisam no outro. No capítulo 3, por causa do temor, no capítulo 3 de Atos, olha que coisa linda que aconteceu com Pedro. E Pedro e João subiam juntos ao templo para orar. Chega, meus colegas. Chega de tanta hipocrisia, de tanta mentira. Amemos uns aos outros, como o Senhor Jesus disse. Levantemos a bandeira da nossa própria estaca e o nosso próprio ministério, a fim de reconsiderar tudo aquilo que nós temos vivido e a praga da miséria que tem destruído as nossas igrejas por falta de amor, por falta de compaixão. Você não quererá terminar o seu ministério sendo empurrado por outros. Fiquemos de pé nesta hora. Não sei quais são as circunstâncias que te envolvem nesta manhã. Não sei se você tem sido esse obreiro de arquibancada ou tem sido pisoteado na sua vida e no seu ministério. Mas uma coisa eu quero declarar e profetizar nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus quer que você suba com João ao templo e possa dizer: estou entrando neste santuário livre de todo ressentimento. Eu quero que Deus seja na sua vida em todo o tempo da tua história. Levante as duas mãos, por favor. Diga comigo: Senhor, eu ouvi a tua palavra e venho a ti para declarar uma palavra. Ajuda-me a alegrar-me com os que se alegram, a chorar com os que choram. Senhor, eu quero terminar o meu ministério como João, duro de morrer, só arrebatado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nesta manhã. Dá um abraço no seu irmão, diga: ô João, deixa eu te dar um abraço. Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai em vitória, a vitória é sua pelo sangue do Cordeiro. Diga amém. Lá embaixo tem o vale
material, mas eu queria que você levasse o livro de Jonas. Leve o livro de Jonas. Eu trouxe uns 200 aí. Leve o livro de Jonas daquela coleção que eu estou fazendo. No próximo mês